Olá, gente fina, sejam todos bem-vindos a mais uma aula no canal Vidreto. Eu sou o professor João Batista e hoje a gente vai fazer uma introdução à eletroquímica. Mais especificamente, a gente vai trabalhar o que é número de oxidação, conhecida aí popularmente como NOx. Por que devemos conhecer o NOx de um elemento? Primeiramente, a eletroquímica ela é a área específica dentro da química que está preocupada na transferência de elétrons que ocorre dentro da reação. Nesse processo de transferência, vai ter aquele elemento que vai estar perdendo elétrons, vai estar se oxidando, e vai ter aquele elemento que vai estar recebendo esses elétrons e está, nesse caso, reduzindo. E é justamente nesta variação da quantidade de elétrons que está sendo perdidos e a quantidade de elétrons que está sendo ganhos é que a gente vai ver a variação do NOx do elemento. Então, o que seria o NOx? Seria justamente o estado de oxidação daquele elemento. Se ele está ganhando ou se ele está perdendo elétrons. E onde é que a gente pode, por exemplo, observar a aplicação da eletroquímica? Vamos dizer assim, a tara da eletroquímica, a gente pode dizer assim, é na parte de pilhas e baterias, que foi basicamente aí que se iniciou-se os estudos da eletroquímica. E até tem uma parte específica quando a gente estuda eletroquímica, é a parte de pilhas e baterias. Mas existem outros processos, que ocorre a utilização dos conhecimentos teóricos como práticos da eletroquímica. Um processo muito utilizado na indústria, que é chamado de galvanoplastia. O nome é lindo, significa basicamente o quê? Justamente você cobrir um metal com outro metal por meio da eletrólise. E essa eletrólise geralmente acontece em solução aquosa. Então observe que a gente tem aqui um exemplo de uma chave que ela está sendo recoberta por 5 elementos diferentes: níquel, cobre, prata, ouro, ródio. É claro que existem outras aplicações da galvanoplastia, ou seja, você recobrir um metal com outro. A gente pode citar como, por exemplo, as moedas que a gente utiliza no Brasil ou em qualquer outro país, que na verdade ali não é 100% prata, 100% ouro. Ali é apenas uma película que recobre. Ou então as semijoias, que aí você no caso ali não tem uma joia realmente feita 100% de ouro. Você tem ali apenas uma película que recobre aquele determinado metal. Então a galvanoplastia ela é utilizada basicamente ou para aumentar a durabilidade, a resistência às intempéries do ambiente, ou então para valorizar mais o objeto. E aqui a gente tem uma equação química que ela é bem característica quando a gente estuda a parte da eletroquímica. Então a gente tem aqui uma reação redox, que a gente observa aqui, que o manganês está se reduzindo porque está recebendo elétrons, e o cloro ele está se oxidando porque ele está perdendo elétrons. Mas isso a gente vai ficar para as nossas próximas aulas, a gente estudar a parte das reações redox, porque aqui a gente está numa introdução e o nosso objetivo aqui hoje é conhecer o NOx dos elementos. Então, respondendo a nossa perguntinha aí, por que conhecer o NOx de um elemento? É justamente porque, sabendo o NOx do elemento, é que a gente consegue predizer como é que um fenômeno vai ocorrer dentro da eletroquímica, seja um processo laboratorial, seja um processo industrial, ou simplesmente porque você queira realmente aprender, compreender como é que essas transformações acontecem. Então fica aqui comigo que essa aula você vai ver que ela está show de bola. Antes de eu começar a trabalhar o NOx dos elementos para vocês, eu quero dizer que vocês não precisam ter aquela preocupação de estar memorizando, decorando esses valores, porque são valores tabelados. E outro, você pode estar aí tanto anotando no seu caderno os NOx desses elementos, como também tirando print da tela para você salvar. O ruim de tirar print é que você tira o print e se esquece que tirou uma vez na vida. E o bom de você anotar no caderno é porque fica ali memorizado por mais tempo. Outra, teve dúvida? É só voltar a consultar. Você vai lembrar que na maior parte da sua vida você vai ter acesso ao seu caderno, ao seu livro ou matéria na internet. Então é bem tranquilo. E a gente consegue memorizar de tanto estar aplicando, conhecer os NOx dos elementos. Primeira regrinha. Substância simples, o NOx é igual a zero.
Por que o NOx é igual a zero? Vamos pegar este exemplo aqui do H2. Você tem dois átomos de hidrogênio. Eles terão a mesma eletronegatividade. Então, o par de elétrons vai estar justamente a metade da distância entre os dois átomos de hidrogênio. Então, não vai ter nenhuma diferença aí na nuvem eletrônica. A mesma coisa vai acontecer com gás nitrogênio, gás oxigênio, gás cloro, porque são moléculas diatômicas do mesmo elemento, mesma eletronegatividade. Então, não vai ter essa diferenciação. Mesma coisa vai acontecer aqui com sódio, com ferro, que são, no caso aqui, no estado metálico. E o enxofre, o S8, e no caso aí o S8 é um dos alótropos, né, do enxofre. No caso aí tem a estrutura, seria correspondente à estrutura cristalina do enxofre rômbico, né? Então, em todos esses casos, a interação entre os átomos dos elementos vai ser, né, no total, uma carga parcial praticamente que nula, não vai ter quase que nenhuma variação. Então, o NOx dos elementos da substância simples é zero. Isso aí é cheque. Agora, o hidrogênio ele vai ter duas possibilidades. Quando ele está ligado a outros elementos que não sejam metal, o NOx dele é mais um. Como, por exemplo, o ácido clorídrico, a água e o ácido bromídrico, a gente vê que o NOx do hidrogênio é mais um. Quando é que o NOx vai ser negativo? Menos um. Justamente quando ele estiver ligado aos metais. Por exemplo, o hidreto de sódio, o hidreto de potássio, o hidreto de cálcio. Porque nesse caso, os metais vai estar dando um elétron para o hidrogênio. Então, ele vai assumir essa carga negativa. O oxigênio, geralmente, você tem o NOx dele como sendo NOx menos 2, em sua grande maioria dos casos. Só que tem aquelas exceções. Quando o oxigênio está formando peróxido, o NOx dele vai ser menos 1. E essa aqui é uma clássica, né, conformação de um peróxido. Observe que a gente vai ter aqui dois elementos, eles são monovalentes, né? Na verdade, o elemento sódio que ele é monovalente, e estaria na quantidade 2. E o oxigênio, né, também teria dois átomos de oxigênio. Então, essa conformação a gente tem a conformação de peróxido. A mesma coisa acontece aqui, ó. O hidrogênio ele é monovalente, então a gente teria dois hidrogênios. E aqui o oxigênio teria um total de 2. Então, essa conformação aqui é de peróxido. E aí, nesse caso, o NOx do oxigênio, quando ele está formando peróxido, o NOx é menos 1. Já os superóxidos, como o nome já indica, tem a maior quantidade de oxigênio, né? O NOx do elemento vai ser menos 1,5. E como é que a gente faz para diferenciar o superóxido dos peróxidos? Observe que a quantidade de oxigênio vai duplicar, né? Enquanto aqui era 2, aqui passa a ser 4. E aí, no caso, aqui nos superóxidos, né? Se o elemento, né, que está com oxigênio ele for monovalente, só faz uma ligação, a gente vai ter 2, né, deste elemento. Se ele é um divalente, como no caso o cálcio, só vai ter 1, mas a quantidade de oxigênio é a mesma. E o NOx, nesse caso, né, de superóxido, o NOx do oxigênio é menos 1,5. Agora, você imaginar aí o oxigênio com um NOx positivo é quase que impensável, mas acontece no fluoreto. Nesse caso, quando o oxigênio está ligado ao flúor, o NOx do oxigênio passa a ser mais 2. Então, observe que não é nada assim de estupendo, né? Só a gente tem que estar consultando a tabelazinha. E de tanto a gente utilizar, a gente acaba memorizando essas regrinhas. Haletos, quando formado compostos binários, ou seja, você observar tem dois elementos, né? Ou em compostos orgânicos, o NOx dos haletos é menos 1. Os haletos é aquele grupo 17 da tabela periódica, né? Flúor, cloro, bromo, iodo. Então, eles são os haletos. Então, quando forma compostos binários ou em compostos orgânicos, o NOx é menos 1. Então, aqui seria cloro menos 1, bromo menos 1, flúor menos 1. Nesse caso, são compostos binários formados por dois elementos diferentes. E aqui, em composto orgânico, a gente também tem o cloro como sendo menos 1. Tem aqueles elementos que tem um NOx fixo, ou seja, esses são aqueles que você ajuda demais, né, quando você vai calcular o NOx de uma substância final. Então, NOx mais 1, a gente tem o grupo 1 da tabela periódica, né? Aquela primeira coluna, que são os metais alcalinos. E a prata tem o NOx mais 1. A gente pode citar aqui o sódio e o potássio como exemplo desse grupo. Já o grupo 2, que são os alcalinos terrosos, ou seja, a segunda coluna lá na tabela periódica. E o zinco tem o NOx mais 2. E o alumínio tem o NOx mais 3. Então, são os NOx fixos e esses elementos não têm variação. Por sua vez, tem aqueles elementos que têm um NOx variável, que a gente tem aqui citado como exemplos. O mercúrio e o cobre pode ter NOx mais 1 ou mais 2. Ferro, cobalto e níquel mais 2 ou mais 3 o NOx. O ouro
mais 1 ou mais 3. O chumbo, a platina e o estânio pode ter NOx mais 2 ou mais 4. O cromo, NOx mais 2, mais 3 ou mais 6. O manganês aqui, NOx mais 2, mais 4, mais 6 ou mais 7. Então veja que aqui a gente tem uma grande variação. Como saber qual é o NOx? Justamente a gente vai resolver um exercíciozinho mostrando para vocês como é que faz para determinar o NOx desses elementos. Mas o que vai determinar o NOx desse elemento é justamente outros elementos que estão ligados a estes. Aqueles NOx que a gente já viu anteriormente. Se é um haleto, se é o oxigênio, se são um metal que tem um NOx fixo. Isso vai depender muito para a gente determinar qual é o NOx que a gente vai estar naquela determinada substância.